Olá, boa tarde. O Congresso promulgou agora há pouco a emenda constitucional que estabelece o adiamento das eleições municipais deste ano por causa da pandemia da Covid-19. As novas datas são 15 e 29 de novembro. Adiar as eleições por 42 dias. A conclusão, depois de alguns debates entre parlamentares, o Tribunal Superior Eleitoral e profissionais da saúde, foi que esse tempo deve ser suficiente para que o pico previsto da pandemia do coronavírus no Brasil já tenha passado e os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não precisem ser estendidos pelo ano que vem. O Congresso aprovou e promulgou a mudança na Constituição. O mais importante nesse momento, o prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. Quantos dias passarem e se for para salvar vidas, nós estaremos prontos para ter qualquer tipo de sacrifício, porque esta sim vale a pena, que é fazer o certo, fazer o correto. Democracia não é o regime de consenso, é o regime em que o dissenso é absorvido institucionalmente e, mais que tudo, como revelou essa nossa experiência, é a capacidade de, mesmo na divergência, se construírem harmoniosamente as soluções que melhor atendam ao interesse público. Nós, agora que o Congresso já cumpriu o seu papel, e bem cumprido, nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia. Só o diálogo, só o entendimento, a conciliação e a responsabilidade farão das instituições o que a sociedade brasileira espera de todos nós. Sem dúvida nenhuma, era uma coisa que nós não queríamos fazer. Infelizmente, nós fomos atingindo, assim como o mundo, de uma pandemia de proporções inimagináveis que ceifou a vida de milhares no mundo e de mais de 60 mil brasileiros e brasileiras no nosso país. Os prazos estabelecidos no calendário eleitoral continuam os mesmos. O que mudam são as datas. Por exemplo, os partidos políticos devem fazer as convenções para a escolha dos candidatos e para a decisão sobre coligações entre 31 de agosto e 16 de setembro. O prazo para solicitarem à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos é 26 de setembro. Em 27 de setembro, começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até 15 de dezembro, deve ser feito o encaminhamento à Justiça Eleitoral das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos e comitês relativos ao primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições. E a diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro. Mesmo com o adiamento do primeiro turno para 15 de novembro, o texto da emenda constitucional autoriza a prorrogação por um período maior nas cidades onde não houver condições sanitárias, mas com uma data limite, 27 de dezembro. Nesses casos, o Congresso deverá aprovar decreto legislativo para remarcar o pleito. A Comissão de Acompanhamento das Medidas de Combate à Covid-19 ouviu hoje representantes dos municípios brasileiros sobre o repasse de verbas. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Aroldi, respondeu às perguntas dos parlamentares, falou sobre a necessidade de liberação de recursos para a saúde e a falta de alinhamento do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Quando você isola, parte da comunidade não aceita, né? Você isola e ele não compreende que esse isolamento é para proteger a saúde daquela comunidade. E ele cobra o prefeito. E aí o governo federal, que vinha numa outra linha, tomando outra posição em matérias, em entrevistas, dificultava a vida do gestor local. Olha, o que você está fazendo aqui não é o que o governo está dizendo. Houve, em alguns municípios do Brasil, até carreata contra o decreto de calamidade estipulado pelo governo local. Então, olha o que o prefeito está passando. Uma queda brutal
de arrecadação, a situação da pandemia, o enfrentamento a ela, e tendo que lidar com essa situação, né, da decretação de medidas emergenciais para o combate à pandemia. Glaudemir também ressaltou que os problemas vão continuar após a pandemia e respondeu aos questionamentos do senador Wellington Fagundes sobre como os municípios vão coordenar as eleições com a pandemia. O que isso vai impactar para os municípios, ao mesmo tempo ter que cuidar das campanhas eleitorais e ter que cuidar também da saúde da população, né? Porque está na ponta. Quem cuida do cidadão é o município, é o prefeito, é o vereador, é a comunidade. O Brasil não reunirá condições sanitárias e econômicas para a realização de eleições neste ano. No nosso modesto entendimento, a eleição deveria acontecer quando nós tivéssemos a garantia sanitária, né, de saúde da população. E quando vai ter essa garantia? Quando nós tenhamos à disposição a vacina. O plenário do Senado analisa nesta quinta-feira 2 projetos de lei. Um deles muda o prazo de validade das receitas médicas. De acordo com o texto, a validade de receitas médicas ou odontológicas será indefinida enquanto o estado de calamidade pública relacionado ao novo coronavírus estiver valendo. Mas a nova regra, caso seja aprovada, só autoriza que remédios de uso contínuo possam ser comprados dentro do novo prazo. O projeto, no entanto, não estende a regra aos medicamentos de uso controlado, como os de tarja preta e antibióticos. A validade desse tipo de receita é de 30 dias. Existe uma preocupação para que aquele paciente não saia da sua residência nessa época de pandemia para ter que ir ao médico ou na unidade de saúde ou posto de saúde para buscar uma nova receita para dar continuidade à sua terapia. Porém, ir ao médico não significa apenas buscar uma nova receita. É nesse momento que aquele paciente tem a possibilidade de informar ao médico como que está sendo o uso daquela terapia, para o médico verificar se existe a necessidade de um ajuste de dose, um ajuste na posologia ou até mesmo a troca da medicação. E estender a validade das prescrições pelo prazo indeterminado, mesmo durante a pandemia, isso muito nos preocupa. O plenário do Senado também deve analisar uma proposta que determina o pagamento pela União de compensação financeira de R$50 mil aos profissionais e trabalhadores da área da saúde que ficarem incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização também se aplica no caso de morte por essa doença. O valor seria pago a dependentes, cônjuge ou herdeiros. Também está na pauta de hoje a medida provisória que autoriza empresas e cooperativas a realizarem assembleias virtuais durante a pandemia da Covid-19. O consultor legislativo Leonardo Garcia explica a MP. A medida provisória número 931 tem por objetivo prorrogar a realização das assembleias e reuniões das sociedades anônimas, das sociedades limitadas e das sociedades cooperativas do primeiro trimestre de 2020 para o segundo semestre de 2020. O objetivo da medida é evitar a aglomeração dos sócios por ocasião das assembleias e reuniões presenciais. Além disso, a medida permite que as sociedades realizem assembleias e reuniões virtuais. Um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo precisa de ajuda. A atividade, que em 2019 empregava quase 3 milhões de pessoas no Brasil, pode ter o apoio de um projeto que está sendo analisado pelos senadores. As atividades turísticas começam a ser retomadas em 22% dos destinos do mundo, a maioria na Europa, segundo a Organização Mundial do Turismo. Lá, a pandemia do novo coronavírus está mais controlada, mas a OMT, que é um braço da ONU, pede que os países que ainda estejam em crise protejam os trabalhadores do ramo. É o caso do Brasil,
onde a Covid-19 continua se espalhando e afetando o setor, que já teve quase 90 bilhões de reais em prejuízos. As demissões podem passar de 700 mil. Hoje nós vemos destinos que estão totalmente fechados e aparelhagem totalmente inoperante. Trabalhando com a agência de viagem, nós temos um valor hoje mais barato dos que estão sendo oferecidos do que em 2019, porém a procura anda muito baixa. A maioria das agências continuam fechadas. Mais de 60% das pessoas que trabalham com turismo foram afastadas. Nós temos um grande contingente de trabalhadores hoje que estão desempregados ou estão, na realidade, dentro da medida provisória com aqueles 2 meses cobertos pelo governo e não sabem muito bem o que vai acontecer. O governo tomou uma série de providências que alcançaram todos os setores da economia, como a que permitiu a suspensão de contratos e redução de jornadas de trabalho, citada pelo especialista, e tomou também algumas medidas direcionadas especificamente ao turismo, como a que flexibilizou regras de cancelamento de atividades turísticas e culturais. Também liberou 5 bilhões de reais para financiar a infraestrutura turística e apoiar empresas e prestadores de serviços do setor. Mas para este guia e microempresário de Maceió, a ajuda não chegou. Nós que trabalhamos, levamos os nossos turistas no dia a dia a todas as praias, nós que mostramos a beleza de Alagoas, não temos nenhum acompanhamento e nenhum incentivo dos nossos governantes. Infelizmente, eu como outras empresas estamos no vermelho. Com o objetivo de ajudar o turismo a atravessar a crise e estar pronto para quando as pessoas puderem sair da janela, o Senado está analisando um projeto que determina que a União destine 3 bilhões de reais para estados, municípios e Distrito Federal aplicarem no setor durante e depois o período de calamidade pública gerado pelo coronavírus. O dinheiro iria para pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastur, que é o cadastro de profissionais do setor turístico executado pelo Ministério do Turismo e que hoje tem mais de 100 mil inscritos. Pelo projeto de lei 3.285 de 2020, microempreendedores e trabalhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos que não receberam o auxílio emergencial do governo nem seguro-desemprego teriam direito a 3 parcelas mensais de R$ 600, que podem ser prorrogadas. O auxílio emergencial do governo tem uma série de travas que impedem, por exemplo, que um guia turístico lá do nosso Cajueiro do Pirangi possa ter acesso ao auxílio. Se ele não estiver inscrito no cadastro único para programas sociais, por exemplo, ele não pode receber o auxílio. Esse projeto abre a possibilidade para que trabalhadores que estão em outros arranjos produtivos tenham acesso ao auxílio. Para as micro e pequenas empresas de turismo que tiveram suas atividades interrompidas, o projeto prevê linhas de crédito e renegociação de débitos em condições especiais, além de um subsídio de 3 a 10 mil reais durante 3 meses. Uma pequena empresa que faz turismo receptivo, por exemplo, poderia assim ter acesso a um subsídio de até 10 mil reais por mês. Com isso, ela pode, com certeza, sobreviver às medidas de isolamento e voltar a operar logo que as restrições caírem, voltando a empregar pessoas e colaborando com o reaquecimento da economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.